Boa tarde, que a graça e que a paz de Jesus esteja no seu lar, na sua família, que a boa mão de Deus esteja no teu coração, na tua vida, e que o nome de Jesus seja totalmente glorificado, que você possa estar alegre na presença do Senhor, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é maravilhoso em nossas vidas, amém? E eu quero estar meditando juntamente contigo no livro de Ruth, nessa tarde, que vai dizer acerca da lealdade de Ruth, da fidelidade dela, da obediência, do amor, da compaixão, da humildade, da fé de Ruth. E que o Senhor possa encontrar nos nossos corações essas virtudes no dia de hoje. E que você possa estar totalmente alegre na presença de Deus. Diz assim, livro de Ruth, 1º capítulo, versículo 15, diz assim: E disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, e também tu volta após a sua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não me insista por te deixar e me obrigues a seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. E o povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morra, eu morrerei, e ali sepultarei. E faça assim o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa não lhe seja a morte que me separe de ti. E vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir. E então ambas foram até chegar a Belém. Isso até chegar a Belém. Até aqui, amém? Aqui nós vamos ouvir dizer acerca das virtudes de Ruth, né? Ruth, as suas ações demonstravam lealdade, fidelidade e perseverança. Ruth, ela estava aqui, ela escolheu seguir a sogra mesmo diante de um cenário de morte, né? Rejeitando a oportunidade de se tornar, é, de retornar à sua terra natal e casar-se novamente. A decisão de lealdade e fidelidade. Aqui nós vamos entender um pouco acerca da vida de Noemi, né? Uma sogra muito sábia, né? E tinha também uma nora cheia dessas virtudes. E aí nós entendemos que no tempo de Juízes, né, houve uma escassez de alimento na região de Belém e levou Elimeleque a se mudar com sua mulher e com seus 2 filhos para os campos férteis de Boaz, ao leste do Mar Morto, mas um pouco depois da sua chegada, Elimeleque faleceu, né? Pouco tempo ele faleceu e Noemi teve que trabalhar para sobreviver na nação estrangeira com a prática da idolatria, né? Da poligamia ali. E agora você imagina uma mulher viúva com 2 filhos, num país, numa nação que servia a outros deuses, ela sendo é, serva do Deus Altíssimo, conhecendo ao Deus vivo. E aí nós entendemos que seus 2 filhos cresceram. Então, na verdade, quando o Ebimeleque morreu, os filhos ainda eram crianças, né? Eles cresceram, e aí cada um tomou para si esposa. E diante dessas 2 mulheres, Ruth e órfã, e Noemi continuou a ter uma vida piedosa, de dedicação ao Senhor. Viúva e mãe solitária, Noemi demonstrou uma força interior e continuou a ter a sua vida piedosa. Aí nós vamos entender que precisamos ter a vida piedosa diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação que estamos passando, porque somos testemunho vivo diante de um povo que nos rodeia. E aqui nós entendemos que precisamos ter essa dedicação ao Senhor a cada dia nas nossas vidas, a cada instante. Precisamos demonstrar a nossa força interior, né? E aí
tinha todas essas virtudes de Noemi. Aí seus filhos vieram a morrer e ela enfrentou uma miséria determinada, decidindo voltar para o seu povo em Israel. E agora ela vai diante das suas noras e diz para elas que elas tinham a oportunidade de voltar para o seu Deus, tinha a oportunidade de voltar para o seu povo. E aqui Ruth, ela se posiciona de uma forma diferente. Orfa voltou, mas Ruth, ela ficou ali diante da sua sogra e foi bastante sábia, porque os propósitos de Deus já estavam planejados para a vida de Ruth. E Ruth, ela vai para as terras de Boaz e ali ela começa a trabalhar ardentemente para se manter a ela e a sogra, para estar diante da presença de Deus, sendo aprovada como uma estrangeira, como uma moabita. E o Senhor escreveu todos os trajetos da vida de Ruth, e Ruth foi fiel em todo o tempo. E aí nós vamos entender que aqui as virtudes de Ruth vêm trazendo para nós ensinamentos muito lindos, porque em todo o livro de Ruth vai falar constantemente acerca da lealdade, da fidelidade, da perseverança inabalável. Nós precisamos sermos leais, ser leais com aquele que o Senhor tem colocado na nossa vida, ser fiel, ter perseverança, ter fé inabalável a cada dia nas nossas vidas, porque Ruth, ela poderia ter escolhido voltar para o meio do seu povo, casar-se novamente, mas ela tomou a decisão que ela seria leal com aquela que foi constantemente leal para com ela, porque ela via as virtudes de Noemi, um coração generoso, um coração bom. Noemi passou para ela tudo que era de bom, então aquilo foi sendo penetrante na vida de Noemi todos os dias da vida dela. E aqui vem Ruth, vai trabalhar nos campos de Boaz incansavelmente para sustentar a si e a sua sogra. E o Senhor vem e traz para ela provisões. Ruth, ela não se abaixou diante das dificuldades que ela passava, mas ela tinha uma fé inabalável, um coração humilde. Nós precisamos ter humildade no nosso coração, porque diante da fé, da humildade, nós vamos encontrar a provisão e a proteção de Deus. E Deus protegeu essas duas mulheres, protegeu a vida de Ruth. E aqui também ela respeitava, obedecia a diretriz da sua sogra, porque ela era moabita, ela foi criada no meio de deuses estranhos, e aqui ela só conseguia ver Deus através das virtudes de suas sogras, que era a virtude de bondade, a virtude de caridade. Será que o Senhor pode encontrar em mim e você hoje essas virtudes para que o outro olhe para mim e olhe para você e diz assim: ela tem o Deus vivo, eu quero segui-la por onde ela for, porque ela traz luz, ela traz força, ela traz alegria, ela traz verdade. E precisa ter verdade nos nossos corações, precisa ter verdade de dentro para fora, mas essa verdade, essa virtude, ela é permanente, ela não nasce de um dia para o outro, ela vai brotando como uma linda árvore, que vai dar os seus frutos, né, viçosos, e nós somos essa árvore, e nós temos uma raiz, essa raiz, ela tá enxertada, ela está penetrada, ela está alicerçada na rocha que é Jesus. E essas verdades, ela precisa estar em nós, porque nada vai contra aquele que tem penetrado as virtudes de Jesus no seu interior. Quem passa de longe sente
quem passa de longe vê, fala, ali tem uma santa mulher de Deus. Eu quero seguir os trajetos daquela mulher. Eu quero ser exemplo como aquele homem, como aquele líder, como aquele pastor, como aquela mãe, como aquela cunhada. Eu quero ser. Eu quero, Jesus, essas virtudes para mim. E foi isso que Ruth via totalmente na vida de Noemi. E isso lhe levou a ser leal, a ter respeito, a obedecer, porque ela via Deus na vida de Noemi. E aí, o que acontece? A sua obediência nos ensina que os preceitos da sua cultura demonstram maturidade e discernimento. E quando estamos assim, nós temos discernimento, temos maturidade. Somos amadurecidos, temos certeza onde o Senhor vai nos levar, através de um posicionamento nosso, de um coração verdadeiro, de um coração fiel, de um coração que não se corrompe, de um coração que fala a verdade, de um coração que não omite, um coração que não admite os erros, mas atrai para si a verdade. E pela verdade você pode sofrer por ela, mas pelos erros nós vamos pagar por ele. Então, aqui a palavra do Senhor vai falar também acerca do amor e da compaixão que precisamos ter. Esse amor, essa compaixão representando a Deus, a obra de Deus. E eu só posso ter amor e compaixão por alguém se eu tiver por Deus primeiro. E no coração de Ruth já estava penetrado toda essa semente linda e maravilhosa, através do comportamento de Noemi. E o amor e a compaixão de Ruth por Noemi são evidentes em todo o tempo, em todo o trajeto que ela seguira. Ela nunca mudou. Como nosso Deus não tem sombra de variações, nosso Deus é imutável. E o que tinha no coração de Ruth era imutável, não mudava. O amor de Deus, a compaixão de Deus, a fidelidade, o respeito, a lealdade. Será que Deus pode encontrar em mim e você hoje? Será que nós possamos fazer uma autoanálise e saber se eu sou leal a Deus? Porque para mim ser leal a alguém, eu preciso ser leal a Deus. Para mim ter verdade em mim, eu preciso ser verdadeira com Deus. Para ser verdadeira com o outro. E o Senhor anda em busca disso para que possamos adentrar as portas celestiais naquele grande dia. E ela acompanhou a jornada toda, protegeu com carinho e com dedicação. Esse é o nosso Deus, é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração no dia de hoje. Então, que você possa guardar no teu coração, que mesmo diante de qualquer dificuldade, não negocie. Não negocie a lealdade, a fidelidade, o amor. Não negocie as virtudes que Deus já colocou em ti. É inegociável o que o Senhor penetrou em nossas vidas, que administrou no nosso coração, que plantou na nossa terra. É inegociável. Então que você não negocie nada daquilo que o Senhor já colocou em ti. E permaneça, mesmo que você tenha que passar por alguns processos para tomar posse de vitória. E Ruth foi para o campo de Boaz, trabalhou ardentemente, foi observada por Boaz. Boaz gostou de Ruth, amou ela, se casou com ela e Ruth passou a ser da geração, na genealogia de Jesus, na geração de Davi. E o Senhor tem uma história para você. Amém? Quero orar por você, Pai, querido Santo, diante da tua presença. Quero te agradecer por essa palavra, a qual o Senhor vem falando conosco, Pai, diante da tua presença, acerca dos valores, Pai. Acerca, Deus, que não devemos negociar os valores. Negociar, Senhor, aquilo que o Senhor já penetrou nos nossos corações, independente onde nascemos, onde crescemos, onde vivemos. Quem foi, Senhor, os nossos antepassados, nossos históricos, Pai. Senhor, mas o Senhor escolheu a Ruth, uma moabita, Pai, que o Senhor achou no coração dela graça,
a graça da fidelidade, da virtude, Pai. Ore baixandarabassúria. Que nesse dia o Senhor possa achar em nós a tua graça, a tua bondade, para escrever uma história linda no nosso coração, como foi escrito na vida de Ruth, Pai. Diante da tua presença, o Senhor virou o quadro de Ruth, Senhor, de uma viúva, uma jovem, Senhor, sem esperança, Senhor amado. Senhor, numa nação que não era sua, Pai, mas o Senhor ali colocou o Senhor amado, o esposo amado na vida de Ruth, Pai. Ore, baixere, calamandarabassobria. Senhor, continua penetrando, Senhor amado, mais de Deus sobre nós, Pai. Derrama mais, Pai. Derrama mais de Deus, Senhor, que seja penetrante a tua palavra aos nossos corações, Senhor, a nossa vida, Pai. Visitando, Senhor amado, dia após dia, Senhor. Ore, baixeira, lá, mandar abaixo. Senhor, derrama mais de Deus sobre nós, Pai. Opera em nós, Senhor, tanto querer quanto realizar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.